Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma gravação, agora ah, com o espírito Lisbeth, um espírito sofredor, na sequência dos estudos que temos feito sobre os espíritos sofredores. Já fizemos de outros tipos de espíritos, vamos dizer assim, e está aí no card para você, se você quiser acompanhar, tá bom? Antes de começar, vamos lembrar que Lisbeth é um espírito, nós devemos agradecê-la, ficar gratos pelas suas mensagens e desejar a ela tudo de melhor na sua vida, onde quer que ela esteja agora, encarnada ou desencarnada. Que Deus abençoe, a proteja, ilumine, que ela já tenha saído dessa fase de sofrimentos e que Deus também ilumine a todos nós que agora nos unimos para o estudo do seu caso e para encontrar uma orientação através dos ensinos da doutrina espírita. Muito bem, vamos começar aqui compartilhando então o caso de Lisbeth, para que a gente possa aprender um pouco com ela. Vamos ver o que ela traz aqui no seu depoimento no livro O Céu e o Inferno. Vamos começar aqui. Um espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth. E aí vamos começar o conjunto de perguntas e respostas, né? Quereis dar-nos alguma informação a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que amargam. Então, novamente, ela aqui começa, na verdade, dando algumas orientações gerais, né? Quer dizer, algumas é, indicações daquilo que ela não fez, né? Daquilo que ela gostaria e acharia importante de ser feito para não passar por aquilo que ela estava passando, né? Em geral, esse receituário já é bem conhecido: a humildade, a submissão a Deus, ser paciente na provação, caridoso com todos, né? Sensível a todos os sofrimentos, né? Então, aqui o receituário é bastante conhecido, algo que ela não fez para si mesma, né? Parecia sentir as falhas decorrentes de contrário procedimento. O arrependimento deverá dar-nos alívio? E aqui ela vai trazer uma informação bastante nova, vamos dizer assim, e importante da gente reter. Vamos prestar atenção. Ela está perguntando se o arrependimento deu algum alívio, né? E a resposta: não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Esse é o ponto central aqui e um dos maiores ensinamentos que ela vai nos trazer. E ela vai fazer então uma distinção entre dois tipos de arrependimento: um decorrente do sofrimento, e depois ela vai dizer o arrependimento profícuo tem por base a mágoa de ter ofendido a Deus, importa no desejo ardente de uma reparação. Então, existem aqui dois tipos de arrependimento. Um arrependimento que é decorrente apenas do sofrimento, quando a pessoa diz: nossa, que bobagem que eu fiz, por que eu fiz isso, olha como eu estou sofrendo. E outro arrependimento que diz assim: meu Deus do céu, o que eu fiz diante de Deus, né? Eu preciso modificar a minha posição. Esse segundo tipo é que vai trazer algum alívio para o espírito, porque ele pergunta se o arrependimento dará alívio. É esse arrependimento que vai dar alívio. Aquele arrependimento de dizer: puxa vida, como eu estou sofrendo, por que eu fiz isso? Ele não traz um alívio necessariamente porque ele não tem como ponto central o desejo de reparação. E a gente vai ver aqui mesmo no Céu e Inferno que esse é o ponto delicado da, ah, do arrependimento. Ele é uma porta de esperança
na medida em que o espírito deseja para si buscar a reparação, né? Então ele já vê uma porta de esperança porque ele sabe que ele pode reparar. Mas se ele não tem um desejo sincero de reparar, é até o contrário, né? Se ele ainda está tentando repetir o passado de modo a evitar aquele sofrimento, mas repetir o erro, então ah, ah, o sofrimento ainda não produziu o efeito que deveria, né? Vamos continuar. Ainda não possui tanto, infelizmente, quer dizer, ela ainda não possui esse desejo ardente de uma reparação. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Então é um ponto, vamos dizer assim, pacífico, a ideia de que ora por aqueles que sofrem, né? Tanto mais a gente busca envolvê-los em sentimentos de fraternidade, de carinho, de amor, de lembrá-los da presença de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, tudo mais. Isso com o tempo é como se fosse uma água que vai é, umedecendo o solo, né? Tornando mais passível de receber, né? As melhores influências. Vamos ver aqui o comentário de Kardec. Esse ensinamento é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é expressão de pesar pela prática do mal, visto como se o espírito deixasse sofrer, não duvidaria reencetá-la. Então esse aqui é o ponto que nós estamos comentando, né? Se o espírito não sofresse tanto, talvez ele reincidisse no mal. E talvez, se passar um tempo e ele já não lembra mais, ou aquilo não ficou tão vivo nele, ele vai e repete de novo, né? Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta imediata libertação do espírito. Predisponde-no, porém, para ela, eis tudo. Então, o arrependimento é apenas uma predisposição para a libertação. Mas, se não há no espírito uma consciência e uma vontade, né, sincera de mudar, porque é a vontade que vai dar força para o espírito resistir e vencer, né? Então ele vai acabar recaindo novamente nos mesmos erros. É preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Então, o fato de ter se arrependido não resolve o problema. Depois disso, você ainda vai ter outras provas para demonstrar a sinceridade e firmeza da sua resolução, né? A vida não é resolvida apenas com discurso, né? Você tem que demonstrar que você realmente quer e está empenhado em mudar de posição, por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais que pitoresca narrativa, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. Pois bem, aqui só no finalzinho, só fez um comentário, né, bastante geral aqui sobre aquilo que já tinha sido falado anteriormente, né? Vamos então continuar aqui a leitura do caso. Farei o que desejais. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Então é o médium dizendo que vai orar por ela, né? E pedindo pormenores da sua última existência.
Tá? E talvez nos advenha um ensinamento útil, e assim tornareis proveitoso o arrependimento. O espírito vacila na resposta, não só dessa pergunta, como de algumas das que se seguem. Então agora Lisbeth vai nos dizer o que aconteceu com ela. Tive um nascimento de elevada condição. Possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa. Insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu poderio os que se me não rolavam aos pés, e oprimia ainda mais os que sob ele se colocavam. Esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes. Aqui a gente está vendo quase que uma repetição do caso do príncipe de Orã, que eu estou colocando aqui também. Se você não assistiu, o caso do príncipe de Orã está aqui em cima, e ali a gente faz várias anotações sobre a questão da riqueza e o quanto a riqueza pode é, acabar sendo um dificultador ainda maior para o espírito libertar-se das suas dificuldades, exatamente porque ele vai abrir uma porta, né, para que a pessoa se deixe levar pela sensualidade, pela vaidade, pelo orgulho, né, pelo egoísmo, pelos apelos da matéria de forma geral. Então, dá uma olhadinha lá no caso do príncipe de Orã. Em que época vivestes? Há 150 anos na Prússia. Então, vamos pensar que se a gente está aqui em 1862, ela viveu no início dos 1700, né? Viveu já há muito tempo atrás e está nesse estado no mundo espiritual há muito tempo, né? Um século e meio. Desde então não fizeste progresso algum como espírito? Não. A matéria revolta-se sempre e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim a despeito da separação do corpo. Então, a gente olha aqui duas questões. Uma, é lógico que 150 anos depois, ela já está separada do corpo. Isso não tem a menor dúvida. Mas, quando ela diz que existe aqui a, a influência que a matéria exerce, isso não significa que é o corpo dela que está exercendo essa influência. O que está exercendo essa influência é exatamente o estado mental dela de ligação com as coisas materiais, que faz com que ela sinta necessidades das coisas materiais, que ela não consiga se libertar, né, de tudo isso e torne a permanência dela no mundo espiritual um contínuo estado de sofrimento. Continuando aqui. O orgulho agrilhou-nos a bronze e as cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças, a renovarem-se incessantes, modulando silves empeçonhados que chegam a parecer celeste harmonia. O orgulho, esse demônio multiforme, que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os ferrolhos do coração, que penetra as velas, que absorve e arrasta as trevas da eterna gena. Ó sim, eterna. Então, ele novamente, né, ela, né, quer dizer, nesse caso, o espírito Lisbeth, vai voltar ao tema do orgulho, e digo voltar porque não que ela tenha falado já, mas a gente também viu no caso do príncipe de Orã, né, a questão do orgulho. Então, ela é um caso muito próximo do príncipe de Orã, recaíram mais ou menos nos mesmos problemas do apego às coisas materiais, por um lado, e por outro, do orgulho, né, que é a exaltação da personalidade. Vou botar aqui depois a nota
onde está, né, no Livro dos Espíritos, dizendo que o orgulho nada mais é do que a exaltação da personalidade. Ou seja, a gente acha que aquilo que nós somos nessa encarnação é muito. Então, eu sou professor, eu sou doutor, eu tenho que ser respeitado, e aí eu me encho de mim mesmo, né? E isso faz nos perder, porque, na verdade, somos todos iguais. Hoje estamos numa posição, amanhã estaremos em outra, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Nota de Kardec, né? Provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum, por ser a sua posição sempre penosa. A maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é incontestavelmente um progresso. Certo, quando encarnado e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de o evitar lhe advirão mais tarde. Então, ele está colocando aqui algo que para nós é muito importante. Depois de tanto tempo, ela já reconhece alguns pontos que foram decisivos para o seu sofrimento. E isso já é um movimento de progresso. E eu digo isso por quê? Porque nós podemos fazer isso na nossa própria encarnação, né? A gente tem, talvez, o exemplo de Saulo em Paulo, né? A transformação de Saulo em Paulo, o melhor exemplo daquele que conseguiu olhar para os seus problemas, confessar para todos as suas inferioridades e modificar o seu caminho dentro da mesma encarnação. Então, nós podemos fazer esse passo, e esse passo é o passo desejado para nós, é isso que estamos fazendo aqui, né? Na medida em que nós vamos nos relacionando com os outros e que esse relacionamento vai mostrando para nós o quanto ainda temos dificuldades, é preciso que a gente reconheça essas dificuldades e busque trabalhá-las para superá-las, né? Então, é preciso que a gente se arrependa, confesse, pelo menos para nós mesmos e para Deus, né? O tamanho dos nossos erros, né? E tenha um desejo sincero da reparação. E espere o tempo da reparação. Nem sempre o tempo da reparação é o tempo que nós queremos, né? Então, a gente tem que ter também um pouco de calma, paciência e sabedoria em relação a isso. Deus é muito bom para condenar seus filhos a penas eternas. Confiai na sua misericórdia, diz o médium. Dizem que isso pode demorar ter um termo. Mas onde e quando? Há muito que procuro e só vejo sofrimento sempre, sempre, sempre. Então, há 150 anos sofrendo, é claro que ela olha para a vida dela, pelo menos, né, nesse último século e meio, e acha que tudo é uma eternidade, que não vai mudar. Mas ela não percebe essa pequena alteração do seu estado emocional, moral, espiritual, que já vai abrindo a porta para que ela saia desse estado em que se encontra. E aí o espírito pergunta, né? Como viestes hoje aqui, conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes? Desde quando o veste a esse espírito? Não há muito tempo. E desde quando tendes a consciência das faltas que cometestes? Depois de longa reflexão, sim, tendes razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. Então, a gente observa aqui que, em algum momento desses 150 anos, principalmente nessa última, né, mais proximamente agora dessa comunicação que ela dá, um espírito se aproxima dela, começa a ter algum tipo de interação com ela, para ir tirando ela progressivamente daquele estado em que ela permaneceu por tanto tempo. Por que o espírito esperou tanto tempo para fazer isso? Não sabemos, né? Mas isso revela, por outro lado,
que os espíritos protetores estavam esperando que alguma coisa acontecesse com ela, talvez o amadurecimento dela perante o sofrimento, né? Talvez alguma recordação que ela teve, como no caso do André Luiz, né? Que lembrou da mãe ou da avó, já não lembro mais, e isso abriu uma janela de possibilidade de intervenção. Alguma coisa aconteceu que o espírito vai e se aproxima, né? Mas, por outro lado, a gente observa aquilo que a gente tem, uma tecla que a gente tem aqui batido é, permanentemente, onde está o relato dela de encontro ou desencontro com parentes, amigos, filhos, maridos e coisas desse tipo, né? Ela passa 150 anos e não se refere à presença ou ausência ou distanciamento de nenhum deles, né? Mais uma vez, pode ser que isso decorra desse relato muito breve que ela dá. De todo modo, como há um número grande de relatos que a gente já analisou e em nenhum deles há menção, só em um ou dois casos, né, assim, uma coisa muito ligeira, a gente fica com essa pulga atrás da orelha, né? Por que ela não menciona isso? Mas vamos seguir em frente, já que essa é uma resposta que a gente não tem, né? Vamos lá. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitos. Oh, como desejarei que assim fosse. Creio poder prometer-vos-lo no nome, aliás, sacrossantíssimo, daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. Então, aqui no final, o médium diz, olha, eu estou aqui né, endossando que esse processo vai ter fim, né? Que Deus vai te perdoar, né? Que a misericórdia de Deus vai dar novas chances para você. Pedi de coração e sereis ouvida. Não posso, tenho medo. Oremos juntos. Ele nos atenderá. Depois da prece, ainda estáis aí? Então, muitos espíritos, né, não conseguem orar. É um outro ponto importante da gente prestar atenção, né, para o nosso aprendizado, no sentido de orar por aqueles que sofrem, já que a gente imagina que muitos não consigam orar, mas também de não deixarmos de fazer as nossas orações, de orarmos, de buscarmos manter o nosso pensamento, né, sintonizado com o plano mais alto. Ainda estáis aí? Sim, obrigada. Não me esqueçais. Vinde escrever-vos aqui todos os dias. Sim, sim, virei sempre. Então, o convite feito para ela, e ela dizendo que vai. Agora vamos aqui ao guia do médium. Nunca esqueçais os ensinos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos, e notadamente nas suas causas, visto serem lição que a todos aproveita no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e idênticos castigos. Então, o guia do médium está dizendo, olha, abre o teu olho, né? Vamos abrir os nossos olhos para que, diante desses relatos, a gente não cometa os mesmos erros para não ser objeto dos mesmos castigos, não é isso? A castigo aqui, na verdade, é só uma maneira de dizer do resultado negativo das nossas ações sobre nós mesmos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos sem esquecer de jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente, fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nelas vossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênçãos.
advertir vossos irmãos dos perigos em que podem correr, difundir as bênçãos do Senhor que se reproduzem incessantes, e quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto dizendo aos vossos irmãos, aí estão em perigo, lá os escolhos. Vinde conosco a fim de os evitar. Imitai-vos a nós que damos o exemplo. Assim, difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Então aqui é bonito, né, o Espírito nos advertindo da nossa posição positiva de, na medida do possível e com toda a cautela, né, lembrar aos aqueles que caminham conosco, né, dos perigos que todos nós corremos na nossa encarnação de vacilarmos aqui e ali, né, e acabar tendo momentos de dificuldade na vida espiritual por conta disso, né? Então, o que o Espírito está dizendo é essa busca de nos fortalecermos uns aos outros, para que a gente possa, fortalecidos, né, irmanados e sustentados por Deus, Pai maior, a gente consiga sair dessa onda de sofrimento que ainda estamos imersos. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer o amor. Né? Então, os corações puros são sempre a tônica daquilo que nós devemos, de como devemos nos comportar ao longo da nossa encarnação e diante das coisas que temos que fazer. Tá bom? Terminamos, então, o relato do Espírito Libete e vamos, no próximo estudo, fazer o estudo das exprobrações de um boêmio. Vamos ver o que a gente vai aprender com as exprobrações de um boêmio. A primeira coisa que eu vou tentar identificar é o que é exprobrar. Estou olhando aqui: lançamento em rosto, vituperação, censura, exprobabor, lançar no rosto. Então, sei lá, né? Vamos ver o que isso vai trazer para nós de conhecimentos, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até.